aqui reunido nesse Fórum Social Mundial para debater um tema tão importante como essa questão do mundo do trabalho e das práticas antissindicais. Nós, da CTB, temos um princípio consagrado na nossa fundação, que é garantir o direito irrestrito de greve para a classe trabalhadora e coibir as práticas antissindicais. Esse é um legado de todos os sindicalistas que vivem um ambiente no mundo do trabalho e numa conjuntura totalmente adversa. Foram décadas de retrocesso na luta sindical, de impedimento da luta sindical, em função de uma conjuntura adversa, de uma conjuntura pautada pela negação da importância da intervenção do Estado, enfim, pela redução dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, pela a famosa defesa que se fazia e que se faz, é bem verdade, com muita ausência dos teóricos dessa política, dessa visão política do Estado mínimo e os arautos do neoliberalismo. É nesse ambiente que nós queremos discutir o que ocorre no nosso país sobre práticas antissindicais. Nós sabemos que as práticas antissindicais e o rebaixamento dos direitos dos trabalhadores, o impedimento desses direitos, o rebaixamento desses direitos, na onda neoliberal, vinha com a sigla bastante conhecida de nós todos, sindicalistas, o famoso PDV, os planos de demissão voluntária, que vinha recheados de práticas antissindicais, de assédio moral, de pressões econômicas para que os trabalhadores aceitassem rebaixar os seus direitos. Portanto, discutir práticas antissindicais nos remete a fazer uma avaliação do ambiente em que essas práticas antissindicais acontecem, e elas acontecem exatamente num ambiente adverso para a classe trabalhadora, em que o capital hegemônico hegemoniza o mundo e relega o mundo do trabalho a um segundo, terceiro plano. No marco da questão formal, da questão legal, o nosso país, o Brasil, possui leis importantes, além das resoluções da OIT, que aqui já foi citada pelo Diese, em que o Brasil é signatário. Mas a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º e seu artigo 7º, garante, na formalidade da lei, os direitos dos trabalhadores se organizarem nesse instrumento, como foi dito aqui ontem, tão importante como os instrumentos dos sindicatos. E agora no Brasil as centrais sindicais. Centrais essas que reconhecida pela sociedade brasileira, após esses anos todos, agora vivem uma ação covarde, de um partido político que vai ao Supremo Tribunal Federal para impedir que as centrais sindicais existam na formalidade da lei, como é o caso da ADIM, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, em que, na ordem do julgamento dessa questão, nós já temos 3 votos contra, 3-2 contra a legalidade das centrais sindicais. Isso, no nosso entender, significa uma ação objetiva de negação do direito da classe trabalhadora a se organizar. Se organizar com autonomia, com liberdade e com altivez. Então, no plano da formalidade legal, o Brasil tem leis que poderiam estarem sendo utilizadas para coibir e para combater as práticas antissindicais. É importante lembrar que durante a realização desse fórum, nós estamos com a vigência de 20 anos da morte de um sindicalista importante para o nosso país, que foi Chico Mendes. E nós vimos o quanto foi difícil apurar aquele crime e punir os verdadeiros responsáveis por aquele crime hediondo diante de uma comoção nacional, uma mobilização nacional. Em cima de uma figura que, para o nosso país, tinha um simbolismo muito grande pela sua luta em defesa do desenvolvimento sustentável. Imaginem vocês como é a vida, e nós todos aqui podemos imaginar como é a vida do sindicalista comum,
ou até mesmo do trabalhador comum, que são lançados nas listas das empresas para não admissão, num país com uma alta rotatividade de emprego como é o Brasil. Quando nós comemorávamos, o ano passado, um superávit de 100 mil empregos, fazendo a comparação entre demissões e admissões, o próprio DIEESE nos colocava um número trágico, uma tragédia nacional. De 1.200.000 empregos, carteiras assinadas, haviam 1.100.000 carteiras que eram desassinadas. Portanto, nós queremos, neste ambiente, nesta realidade brasileira, denunciar que a prática antissindical é uma realidade e precisa ser combatida com bastante veemência por toda a sociedade brasileira, não só pelo mundo sindical. No setor público, por exemplo, dentro da realidade brasileira, com mais de 5.600 municípios de realidades tão díspares, podemos ver uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, e uma cidade com 1.000 habitantes. Existe essa realidade no Brasil. Pois bem, o sindicalismo no setor público é acometido de grandes perseguições, com sabotagem aos sindicatos do setor público, com perseguições dos mandatários contra aqueles que ousam organizar as categorias funcionais de trabalhadores públicos. Portanto, nós queremos reafirmar o compromisso das centrais sindicais, e nós da CTB nos juntamos às demais centrais nessa luta constante, nessa defesa do direito dos trabalhadores se organizarem e defenderem um ambiente de trabalho sem redução, sem rebaixamento, para o bem do capital. Nós queremos sim manter altiva as reivindicações da classe trabalhadora, a sua pauta de reivindicações, e queremos que a sociedade brasileira reconheça o direito da classe trabalhadora de se organizar. As práticas antissindicais no nosso país, ela é recheada de um sentimento de negação, de um sentimento, e não é comum na nossa vida cotidiana nós assistirmos os noticiários condenatórios da organização sindical. As notícias da grande imprensa sempre colocando a questão da organização sindical como se fosse uma organização a ser abominada, a ser não desejada pela sociedade brasileira. E nós queremos reafirmar, em nome dessa luta que todos nós produzimos, que não haverá democracia no nosso país sem a efetiva organizações, sem o efetivo exercício das organizações sindicais, sem o efetivo exercício da importância democrática da existência das centrais sindicais. Portanto, nós da CTB, acreditando nesses princípios, acreditando de que de fóruns como esses sairão ideias e propostas efetivas de ações, é que nós nos juntamos a todos que estão aqui nessa plenária e ousamos dizer que um novo mundo é possível, diferente de Davos. Um grande abraço. Obrigado. Vamos agradecer também ao cumprimento exato do tempo designado pelo conjunto. Nós vamos ouvir agora